Boa noite. Boa noite. Conseguem ver o PowerPoint apresentado? Sim. Positivo. Tá. Eu começo essa aula aí com esse assunto de a ANAC chama de ambiente eletromagnético, mas um outro nome dado, principalmente de estudo de EASA, é compatibilidade eletromagnética. Eco Mike Charlie. Deixa eu escrever aqui para ir calibrando minha letra. Eco Mike Charlie. Compatibilidade eletromagnética. Eu vou começar essa aula falando sobre isso, de um problema que ocorreu semana passada. Uma aeronave, ela ficou cerca aí de 6 dias no solo, gerando um prejuízo de cerca de, pelo menos aí, R$ 1 milhão, em virtude de não poder cumprir os contratos. E adivinha qual foi o problema? O assunto dessa aula, tá? Estava tendo muito ruído no sistema de áudio de comunicação do piloto e ficamos vários dias pesquisando qual seria o possível problema. Resumindo a ópera, era uma câmera, né, que o pessoal utiliza no helicóptero para fins de fazer os ajustes de vibração. Um lote específico de câmera estava causando um ruído esse que interferia no sistema de áudio e a aeronave ficou baixada. Então, algo que parece ser, o pessoal despreza, gerou um prejuízo para mais de 1 milhão em virtude de 8 horas não voadas por dia aí. Enfim, então o ambiente eletromagnético é algo muito importante para a nossa vida enquanto manutenção, principalmente aviônico. Tá? Então, começa essa aula colocando um caso, um fato, que um componente gerava ruído e interferia em outro. Vamos à nossa aula, então. Então, a geração de EMC, ou também chamado de EMI. O aqui é de interferência eletromagnética. Por exemplo, a gente tem as fontes de geração de energia AC, né? São sistemas, são ondas senoidais. Aí você passa por uma etapa retificadora, né? E uma etapa de filtro. Isso aí é assunto lá da outra eletrônica, nós não vimos ainda. Aqui eu tive a oportunidade de ver, aproveitei e rever agora. A forma de andar o capacitor, né? Inclusive lá, só a nível de curiosidade, você tinha essa ondulação, essa amplitude aqui chamada de ripple, não sei se vocês lembram. E existem também as formas de onda no diodo, que são pulsos, aqui em se tratando, por exemplo, um retificador de onda completa com uma ponte de diodos. Aquela ponte que você tem 4 diodos, né? 2 conduzindo no ciclo, 2 conduzindo no outro. Tanto que ele traz aqui. Essas formas de onda aqui, que são esses sinais, isso aqui que gera os meus ruídos, a fim de gerar uma interferência eletromagnética em outro componente, tá? São essas formas de onda que são capazes de gerar interferência. Efeitos e causas de interferência eletromagnética. Hoje a aula vai ser bem tranquila, passa rápido, tá? Mas é um assunto teórico que realmente causa problema, tá? Deixa a aeronave graudeada e as panes são difíceis. Aquelas panes que a lógica passa longe, que é um componente interferindo em outro. Agora, quem é o componente que está interferindo? Você vai desligando um por vez, tem hora que aparece o ruído, tem hora que não aparece, fala, tirei esse break aqui, pô, resolvi o problema. Aí daqui a pouco, daqui a meia hora, passa a dar ruído de novo. São umas panes bem sem lógica, digamos assim, né? Foge do normal. Então, o que é interferência eletromagnética? Ela pode ser definida como a presença, né, de tensões que a gente não deseja, indesejáveis, ou correntes que podem afetar a performance dos sistemas aviônicos. Tá? Então, são tensões ou correntes que a gente não quer, não gostaríamos que tivesse. Fontes
mais conhecidas de produzir interferência eletromagnética. Quem pode me ajudar nessa introdução aqui? Quais são os elementos que normalmente causam muita interferência eletromagnética? Eles geram interferência em outros equipamentos. Quem é que pode me ajudar? Eu vou começar. Luzes fluorescentes. Mais o que, pessoal? Rádio, transmissor de radar. Rádio, né? Vamos dizer que são os transceptores, os transmissores de radar. Pode ser. Mais o quê? O que é isso aqui? Linha de força. Linha de força. Então, a energia AC, né? O 115 AC, o 26 AC, são fontes de geração de interferência eletromagnética. Mais o quê? Controle de aquecimento de janela. Beleza. Mais o quê? Motores de indução. Motor de indução. Mais o quê? Os circuitos de dimerização, né? De controle de brilho e chaveamento de iluminação. Microprocessadores e os seus circuitos associados. Mais o quê? Circuitos de alta frequência. Circuitos de alta frequência pulsados, né? Similar ao que a gente viu aqui. Então, você pode ter uma alta frequência, que é algum megahertz, sei lá quanto for, 10, 20, 30, ou até giga. Algo pulsado, né? Você tem um pulso, depois outro pulso, depois outro pulso, tá? Um sistema pulsado, só que a uma frequência alta. Mais o quê? Cabos de fibra óptica. Cabos de barramentos. O que são os barramentos? Os barramentos são a distribuição de energia para a aeronave, né? Diversos barramentos possuem aeronave, avião, helicóptero, disco voador, mas não os cabos de fibra óptica. Na aula de fibra óptica a gente falou sobre isso, que eles são uma vantagem de se utilizar a fibra óptica em virtude de ela não sofrer esse tipo de interferência por ser luz, tá? A luz não sofre esse tipo de interferência eletromagnética. Mas o quê? Fontes, essas coisas ruins chamadas... Descarregadores de estáticos. E o quê? Luzes. Luzes? Ainda mais. Parte de iluminação? Sim. Ninguém? Tá. A energia gerada por essas fontes podem ser conduzidas ou radiadas como um campo eletromagnético. Então, nós temos uma diversidade aqui de componentes que podem gerar interferência eletromagnética e interferir em outro elemento. Então, note que a quantidade é grande. Você pode ter problema no sistema e começar a pesquisar da forma tradicional, olhar o troubleshooting, você troca componentes, você vê cablagem, vê isolamento, mas um outro componente está gerando um campo eletromagnético de forma indevida, né? Os componentes, eles seguem padrões, normas técnicas onde isso não deveria ocorrer, ou pode ser que um lote daquele componente está com problema e está gerando ruído pra caramba e interferindo em outro componente da aeronave. E como é que eu faço? A gente já viu já as fontes, diversos componentes podem fazer isto. E como é que eu faço para poder reduzir os efeitos causados por interferência eletromagnética? E aí? Tem
Pode me ajudar na tradução? Vou começar, então. O planejamento da compatibilidade eletromagnética. E aí? Vamos lá, pessoal. Deve ser iniciada um Deve ser sistema iniciado. de gerenciamento. Deve ser iniciado na fase de design do dispositivo ou sistema. E se não for satisfatoriamente alcançado, Pode dar problema de interferência. os problemas de interferência podem... Que é isso aqui? Será riscos, né? Ser mais. Bota aí no tradutor, pô. Vocês têm tradutor pra caramba aí no celular, tudo. Podem surgir. Pode surgir. Podem surgir? Ok. Então, os 3 fatores, né, necessários para produzir uma interferência, problemas de interferência magnética são a fonte de ruído, um meio de acoplamento e um receptor suscetível. Ou seja, alguém gera esse ruído, tem que ter a maneira desse ruído chegar... Como é que esse ruído chegava no sistema de comunicação da aeronave que eu presenciei a pane lá? Esse ruído que era gerado pela câmera, ele propagava como uma onda eletromagnética, né? As radiofrequências são assim, se propagam no ar, e alcançava os cabos, né, os fios que levavam a informação de áudio, seja pela transmissão do piloto ou pela recepção de outra aeronave ou do controle de tráfego aéreo. Então, é o meio de acoplamento, até chegar no receptor. O receptor estava ali aberto para poder receber. Quando a câmera gerava ruído, entrava no cabo de áudio e causava uma bagunça no receptor de VHF. Tá? Então, você tem um meio de... Alguém está gerando um meio de chegar no elemento receptor, que é o meio que chama de meio de acoplamento. E para reduzir esses defeitos, ao menos um desses fatores devem ser o quê? O que é isso aqui? O que é isso aqui, senhores? Para se reduzir os efeitos de interferência eletromagnética, ao menos um desses fatores deve ser... Oi? Bordado, tratado. Tratado, abordado, endereçado. Então, se eu quero reduzir a interferência eletromagnética, ou você vai achar a fonte do ruído, que é a maior dificuldade que tem, mas uma vez que você acha, no caso lá que a gente fez, trocou a câmera. A câmera foi trocada, o componente estava gerando ruído, foi trocado. Uma vez que não surtiu efeito trocar o meio de acoplamento, que era o cabo de áudio, e também foi trocado o receptor. A gente trocou o receptor, não resolveu o problema, mexemos na parte de áudio, não resolveu o problema. Só quando nós achamos a fonte de ruído, o elemento estava gerando ruído, e ele foi trocado, aí sim resolveu o problema. Tudo bem? Pessoal, tranquilo até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? É uma aula um pouco mais teórica, mas é um problema que eu presenciei e deu um prejuízo certamente de mais de 1 milhão na empresa dessa aeronave. Alguém já presenciou algo parecido? Já teve alguma experiência aí de ter pane desse tipo? Alguém? É que eu não consigo... Escrever não vai resolver porque eu não consigo ler. Eu só vejo aqui o PowerPoint projetado. Eu nem sei quantas pessoas tem online, inclusive. Se minha tela travou ou não. Não presenciei nada até o momento. Espera nem presenciar. Nada? Porque é muito ruim, a sensação ruim, porque é muito componente. Sei lá, quanto sistema tem no avião, helicóptero, pegar aí algo mais tecnológico que pode estar gerando ruído. É ruim, é chato. Porque você cria, no nosso caso lá, a gente cria que o problema era de comunicação. Depois a gente passou a ver que, depois de trocar alguns componentes, não estava resolvendo, que alguém estava interferindo nele. E aí tu começa, né?
esse componente, aquele outro, vai tirando os breaks e tenta montar a lógica. O problema é que a coisa é ilógica. Bem, risquei aqui. Interferência eletromagnética, né? A quantidade, né, o total de interferência eletromagnética depende da quantidade de quê? Da corrente que passa por aquele condutor e a razão de mudança da corrente, ou seja, se ela é alternada, se é digital, seja lá o que for. E a distância entre os dois condutores, né? Quando a gente estuda física lá no ensino médio, a gente sabe que a distância interfere no campo magnético gerado entre eles, tá? Então, muito importante saber que a distância entre esses condutores aí, eles modificam a intensidade do campo magnético, tá? As correntes alternadas, né? Ou sinais digitais sendo... O que significa isso daqui, essa expressão? Quem pode me ajudar com isso aqui? Transportado, conduzido. Carregado. Transportado, carregado, conduzido, tanto faz. Então, as correntes alternadas, sinais digitais sendo carregados por um condutor, e essa expressão, o que significa? Setup. Seria um reset? Qual é a palavra em português que a gente poderia atribuir ao setup, ao setup? Configuração? Poderia ser? Bota no Google aí, vocês estão com muita preguiça hoje. A Apareceu tradução aqui é para mim configurar. configurar. Separado, setup? Sim, separado. Beleza, então vamos ler. As correntes alternadas ou sinais digitais sendo transportados por um condutor irão o quê? Configurar. Não, né? Vamos ver se configurar cabe. Irão configurar campos magnéticos alternados, então causando interferência eletromagnética como descrito. Vamos, pessoal, aproveitar para treinar o inglês. Um dia, talvez vocês queiram realizar os exames de FA, diários, já aproveita aqui e já vê eletrônica com um pouco disso. Aqui dá a ideia de as correntes alternadas, sinais digitais sendo transportados por um condutor, vão, não estaria errado, irão gerar, irão montar, irão fazer aparecer, tá? Irão vai criar um campo magnético alternado, então causando interferência eletromagnética como descrito. Em resumo, a quantidade de campo eletromagnético radiado de um condutor depende da quantidade de corrente no condutor e da razão de mudança do campo magnético no condutor. Tá? O que é de importante a gente tem que saber aqui? Importante. Que essa interferência eletromagnética depende da quantidade de corrente, seja contínua, seja alternada, e da distância entre esses condutores, tá? E isso que é importante a gente saber, interferência eletromagnética. Mais alguma dúvida? Querem perguntar algo? Muito embora é um assunto, parece muito abstrato, né? Interferência eletromagnética, um componente
mas na prática foi o que causou um prejuízo de mais de 1 milhão. Um componente gerou um campo eletromagnético, e isso radiou, entrou no receptor de VHF e causou um distúrbio. Vocês querem perguntar algo? Nossa próxima aula será sobre visores eletrônicos. Esse campo magnético, ele passou pelo blindado da câmera? Sim. Sim. E a gente mediu o isolamento, mediu o que podia, possível, imaginável, para poder ver com o megômetro como é que estava o shield, e não apresentou nenhum defeito. Fato. Fato. Chato. Pane com alguns dias aí a gente conseguir resolver. Querem perguntar mais algo? Alguma dúvida? Quem teve a oportunidade de ver sobre isso durante o curso de formação de aviônico? Alguém? Eu não. Eu acredito que ninguém, mas vai que posso estar equivocado, né? Beleza, então. Pessoal, era isso. Diego, assume o comando aí, a ocorrência. Ô, Tiagão, eu tenho uma dúvida também que tu tava falando aí, nesse caso específico aí, a falha iniciou lá no projeto, no momento da... Não, a aeronave estava voando no exterior, não sei em que momento que se deu, né? Mas a aeronave foi adquirida pela empresa agora, veio do exterior. É um caso Veio, isolado, não, então. veio do projeto, sim, veio zero. Ela veio zero da Itália. Tá? Então, E porque daqui a pouco está acontecendo com outras aeronaves de ser comunicado, que nem com avião, daqui a pouco vai estar lá no manual, no próximo evento, um troubleshoot levando para essa solução, né? saiu uma carta de recomendação mandando trocar o lote inteiro dessa câmera das aeronaves. As aeronaves têm a câmera do serial tal a tal, devem ser trocadas, porque podem gerar interferência magnética. Fabricante Então, dessa pode ser recomendação. Projeto. Mas deu a recomendação depois de acontecer com a gente aqui no Brasil. Que foi descoberto, né? Alguém vai sofrer menos, né? Nesse caso. Mas eu sofri um pouco. Valeu? Eu acho que era isso então, Thiago. Hoje eu não vou fazer o sorteio, então a gente pode se despedir por aqui. Semana que vem a gente vai confirmar o dia certinho, né, Thiago? A gente deve ter mais de uma aula, inclusive, semana que vem. Mas aí fiquem atentos ao grupo. Tá, show de bola. Obrigado aí a todos, obrigado, Thiagão, de novo. E eu vou estar lançando material ali no grupo, tá? Material com questões ali sobre esse assunto aí. Obrigado aí, rapaziada, por assistir aí. Até breve. Boa noite. Valeu. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado.